Eu sou o Marcos Sais, esse é o canal Direto Ambiental e no vídeo da semana passada nós iniciamos uma série para tratar das competências em matéria ambiental. Reforçando, são 3 as competências: competência administrativa, competência legislativa e a competência jurisdicional. E o assunto que vamos tratar no vídeo de hoje é justamente a competência administrativa. Pois bem, para estudarmos a competência administrativa é muito importante termos em mente o artigo 23 da Constituição Federal, a Lei Complementar 140 de 2011, lei complementar essa que regulamentou o parágrafo único do artigo 23, e o Decreto Federal 8437 de 2015, que por sua vez regulamentou a Lei Complementar 140. Por ordem cronológica, o artigo 23 da Constituição, o Constituinte resolveu estabelecer, achou por bem estabelecer, que a regra para a competência administrativa é a chamada competência comum, ou seja, todos poderiam tudo, União, Estados e municípios. Como isso não é eficiente, não ofenderia o princípio da eficiência administrativa, o parágrafo único do artigo 23 estabeleceu já lá em 1988 que uma lei complementar regulamentaria a cooperação entre os entes federativos. Isso demorou bastante, ocorreu, como eu já disse, apenas em 2011, portanto 23 anos após o advento da Constituição Federal. E nesse tempo houve este vácuo legislativo. É importante destacar que o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, editou a resolução CONAMA 237 de 97, que em que pese as discussões de legalidade e constitucionalidade desta resolução, durante muito tempo foi quem regulamentou essa competência então. Estabeleceu a resolução CONAMA algumas regras e a principal foi que a definição da competência se daria pelo raio de influência daquela obra ou atividade licenciada. Isso era um equívoco, ao meu ver, porque se eu tenho que determinar a competência para realizar o licenciamento no início do licenciamento, eu tenho que saber se eu procuro município, estado ou união, o raio de influência desse empreendimento eu descobria durante os estudos a serem realizados. Por isso a lei complementar replicou muita coisa da CONAMA 237, mas alterou, e talvez tenha sido a alteração mais significativa, este critério. Hoje não é mais o raio de influência, mas sim a localização. Então a regra geral de licenciamento ambiental para saber a competência administrativa para realizar esse licenciamento ambiental no Brasil é localização do empreendimento. Se ele está totalmente localizado dentro de um município, a competência é daquele município. Se ele está localizado entre 2 ou mais municípios dentro do mesmo estado, competência estadual. E se ele está localizado em 2 ou mais estados ou entre o Brasil e um país limítrofe, a competência é do órgão ambiental federal, o IBAMA. Esta é a regra geral. Se você quer entender mais sobre isso, recomendo a leitura dos artigos 7º, 8º e 9º da resolução da Lei Complementar 140 de 2011. Destaque-se ainda o Decreto 8437 de 2015, que trouxe uma nova regra para a definição de competência. Independente da localização do empreendimento, é a capacidade, seja, por exemplo, de geração de energia elétrica, seja a capacidade de movimentação de cargas nos portos. O artigo 3º do Decreto 8437 trouxe esta nova regra para a definição de competência. Destaco ainda o artigo 4º do Decreto 8437, que foi muito bem ao criar uma regra de transição, ou seja, se eu iniciei o meu processo antes de 2015, antes do advento do Decreto 8437, e a partir da nova regra do decreto, a competência mudou, saiu do órgão ambiental municipal para o estadual, do estadual para o federal, eu termino o meu processo de licenciamento no órgão em que comecei e remeto ao novo órgão competente apenas na fase de renovação da licença de operação. Sobre a Lei Complementar 140, queria ainda destacar 2 artigos muito importantes. O artigo 13 diz que os empreendimentos serão licenciados e fiscalizados num único nível de competência. Isso é muito importante para que você não tenha a necessidade de buscar todos os órgãos integrantes do CISNAMA. Infelizmente, me parece que muitas vezes a doutrina e a jurisprudência dão uma interpretação alargada desse artigo, mas ele é claríssimo. E trago ainda o artigo 11 da Lei Complementar 140, que fez uma exceção. Quando você trata de supressão de vegetação, você pode ter a participação de mais algum ente federativo, é exatamente o que é previsto na Lei da Mata Atlântica, Lei 11.428, que fala que em alguns casos o IBAMA deve anuir a autorização para a supressão de vegetação expedida pelos órgãos estaduais de meio ambiente. O assunto é rico e o assunto pode ser tratado de várias formas, dariam vários vídeos, mas com o objetivo aqui é trazer ele à tona. Vocês fiquem à vontade para fazer sugestões e críticas, deem um like no nosso vídeo, participem, interajam através aqui do canal do YouTube, do meu Facebook,
do meu LinkedIn ou do site saisadvogados.com.br, e na semana que vem trataremos sobre a competência legislativa em matéria ambiental. Até lá!